A neve caía silenciosamente naquela noite de inverno, cobrindo a vila muralhada de Óbidos num manto branco e gélido. Na praça principal, os ponteiros do relógio da torre apontavam para as 9, e o termômetro digital do balcão da Caixa Geral de Depósitos piscava incessantemente. 5 skrbdris. O vento cortante soprava pelas ruelas vazias, fazendo as árvores despidas dançar uma valsa sombria. Num banco coberto de neve, 2 pequenas figuras idênticas encolhiam-se sob um farrapo de cobertor. Ana e Maria Pereira, gêmeas de 5 anos, agarravam-se uma à outra, tentando partilhar o pouco calor que os seus corpos frágeis ainda produziam. Os seus sapatos, encontrados numa caixa de doações 3 dias antes, estavam encharcados. Os seus casacos finos pouco faziam para as proteger do frio que parecia perfurar-lhes a pele e congelar-lhes os ossos. "Estou com tanto frio", sussurrou Maria, os seus lábios a ficarem azuis enquanto falava. O seu estômago roncou, lembrando a ambas que não tinham comido mais do que meio pão duro desde a manhã. "Shh, eu sei", respondeu Ana, puxando a irmã para mais perto. "Olha ali, aquela casa grande tem luzes. Deve ser quente lá dentro." Do outro lado da praça erguia-se uma quinta imponente, um gigante de pedra e mistério. As suas janelas iluminadas brilhavam na escuridão como olhos dourados, e através delas as meninas vislumbravam um interior que parecia saído de um sonho. Lustres de cristal, tapetes grossos, móveis elegantes e o calor acolhedor de várias lareiras acesas. Mas o que verdadeiramente captou a atenção das gêmeas foi uma figura solitária perto da janela principal. Uma senhora idosa numa cadeira de rodas, o seu cabelo branco como a neve lá fora, permanecia perfeitamente imóvel, a olhar para o jardim com olhos distantes. Era Dona Rosa Valença, a proprietária da quinta, embora as meninas não soubessem o seu nome. "Ela parece triste", observou Maria, esquecendo-se momentaneamente do seu próprio desconforto, tal como a mãe costumava parecer. Ana engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Passara uma semana desde que a sua mãe as deixara naquele banco. "Esperem aqui, minhas pequeninas", dissera Catarina, a sua voz a tremer. "A mamã vai encontrar comida e volta já." Mas ela nunca mais voltou, e as gêmeas, demasiado novas para entender o abandono, continuaram à espera, sobrevivendo da bondade ocasional de estranhos. Dentro da quinta, Tomás observava a sua patroa com crescente preocupação. Em 30 anos como mordomo da família Valença, nunca a vira tão perdida em pensamentos como nos últimos meses. Dona Rosa passava horas naquela mesma posição, como se procurasse algo nas sombras do jardim que só ela conseguia ver. "Minha senhora", aproximou-se ele gentilmente, "está a ficar bastante tarde." A temperatura desceu consideravelmente. Ela não respondeu de imediato. Os seus dedos enrugados acariciavam um velho broche de ouro preso na sua blusa de lã, um gesto que Tomás notara ter se tornado mais frequente. "Sabes, Tomás, a sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Às vezes pergunto-me quantas histórias tristes existem para além destes muros. Quantas vidas existem por aí a quem falta algo." O mordomo ajustou o chale à volta dos ombros da sua patroa. "Vou verificar o tempo antes de fechar tudo para a noite", anunciou, dirigindo-se à porta principal. O vento gelado esbofeteou-o como um golpe duro quando ele abriu a pesada porta de carvalho. Foi então que as viu. 2 pequenas silhuetas a tremer violentamente no banco da praça. Por um momento, Tomás ficou paralisado. Em 3 décadas de serviço, aprendera a manter a discrição acima de tudo, mas a visão daquelas crianças despertou algo nele mais forte que o seu treino. Uma das meninas tossiu, um som fraco e doloroso que ecoou pela noite silenciosa. A outra agarrou-se a ela ainda mais forte, e daquela distância, Tomás conseguia ver os seus lábios azuis. Algo dentro dele, talvez o mesmo sentimento que acabara de ouvir na voz de Dona Rosa, impeliu-o a tomar uma decisão.
Sabia que a sua patroa tinha as suas regras, a sua rotina meticulosamente organizada, a sua preferência pela solidão. Mas também sabia que não podia, em sã consciência, deixar aquelas crianças morrer de frio quando havia quartos vazios e lareiras quentes a poucos passos de distância. Com passos determinados, atravessou o jardim. As gêmeas, ao notarem a sua aproximação, encolheram-se, um reflexo que aprenderam nas ruas. "Olá", disse ele suavemente, agachando-se ao nível delas. "O meu nome é Tomás. Vocês as duas parecem estar com um frio terrível." Não podemos sair daqui", respondeu Ana, ainda a segurar Maria protetoramente. "A nossa mãe disse para esperarmos." Tomás sentiu o coração apertar-se. "Eu compreendo, mas que tal esperarmos lá dentro, onde está quente? Só até o frio passar." As meninas olharam uma para a outra, partilhando uma conversa silenciosa que só as gêmeas parecem capazes de ter. Maria tossiu novamente, e ao ver a irmã a tremer mais intensamente, Ana cedeu. "Há comida lá dentro?" perguntou ela baixinho. "Sim", respondeu Tomás com um sorriso gentil. "Temos sopa quente na cozinha e talvez até chocolate quente." Enquanto guiava as pequenas figuras trêmulas em direção à quinta, Tomás perguntava-se como explicaria isto a Dona Rosa. A sua patroa não gostava de mudanças ou surpresas. Os seus dias seguiam uma rotina precisa, e visitantes, especialmente crianças, não faziam parte dela. Mas algo lhe dizia que esta noite seria diferente. Talvez fosse a forma como as gêmeas se apoiavam uma na outra, fazendo-o lembrar de velhas fotografias que vira nos álbuns empoeirados de Dona Rosa. Ou talvez fosse simplesmente o destino a escolher esta noite fria para mudar o curso de várias vidas. O que Tomás não sabia, ao abrir a porta para Ana e Maria, era que esta decisão não só salvaria duas crianças do frio, como também descongelaria o coração de uma mulher que há muito deixara de acreditar em recomeços. Do outro lado da janela, Dona Rosa observava a cena a desenrolar-se, os seus dedos ainda a acariciar o velho broche. E pela primeira vez em muito, muito tempo, algo mudou no seu olhar. O calor da quinta envolveu as gêmeas como um abraço após o frio cortante do exterior. O hall de entrada, com o seu chão de mármore e paredes revestidas a madeira escura, parecia enorme para as pequenas Ana e Maria. Um lustre de cristal pendia do teto alto, projetando sombras douradas que dançavam nas paredes. "Esperem aqui um momento", pediu Tomás, ajudando-as a tirar os casacos encharcados. Os seus vestidos, embora sujos e gastos, ainda mantinham um toque de dignidade, como se preservassem memórias de dias melhores. Maria agarrou a mão da irmã quando Tomás se afastou. As duas permaneceram exatamente onde ele indicara, como pequenas estátuas, os seus olhos arregalados a absorver cada detalhe do ambiente opulento. "Minha senhora." Tomás entrou na sala onde a sua patroa ainda olhava para o jardim coberto de neve. "Perdoe a minha intromissão, mas..." "Trouxe-as para dentro", interrompeu Dona Rosa, a sua voz neutra. Não era uma pergunta. "Sim, minha senhora. Estavam quase congeladas." "E que idade tem?" perguntou ela, ainda sem se virar. "Cerca de 5 anos. São gêmeas?" Algo imperceptível mudou na postura de Dona Rosa. Os seus dedos, que acariciavam o broche, pararam por um instante. "Traga-as aqui." Tomás hesitou brevemente. Em 30 anos, nunca vira a sua patroa permitir crianças nos seus aposentos privados. Na verdade, desde que a sua enfermeira se despedira na semana anterior, Dona Rosa mal permitia a entrada de alguém além dele. As gêmeas entraram na sala de mãos dadas, os seus passos hesitantes a deixar pequenas poças no tapete persa. Ana, instintivamente, moveu-se meio passo à frente da sua irmã. Dona Rosa virou lentamente a sua cadeira de rodas. O seu rosto, marcado pelos anos, mas ainda com vestígios de uma beleza antiga, permaneceu impassível enquanto estudava as meninas.
Os seus olhos azuis profundos, que o tempo não conseguira apagar, pareciam procurar algo nos rostos idênticos à sua frente. Aproximem-se, disse ela. Embora o seu tom fosse firme, soava menos frio do que o habitual. As gêmeas avançaram cautelosamente. À luz das lareiras, os seus rostos pálidos e lábios ligeiramente arroxeados revelavam as horas que passaram no frio gelado. Qual de vocês é qual? Perguntou Dona Rosa. Eu sou a Ana, respondeu a que estava ligeiramente à frente. E esta é a minha irmã, Maria. Onde está a vossa mãe? Maria apertou a mão de Ana, por isso Ana respondeu suavemente. Ela disse que voltava. Quando? Já passou uma semana. Ana engoliu em seco. Mas ela vai voltar. Ela prometeu. Dona Rosa trocou um olhar significativo com Tomás. Os seus muitos anos juntos permitiam uma comunicação silenciosa que não requeria palavras. Estão com fome? Perguntou ela, surpreendendo Tomás com a gentileza na sua voz. Ambas as meninas assentiram timidamente. Tomás, por favor, traga sopa quente e chocolate quente. E toalhas secas. Ela fez uma pausa, notando os vestidos molhados das meninas. E veja se ainda temos aquelas roupas antigas no sótão. Pode haver algo que lhes sirva. Assim que Tomás saiu, Dona Rosa continuou a observar as gêmeas. Havia algo nelas, talvez a forma como se mantinham juntas, ou como Ana protegia Maria, que despertava memórias que ela há muito enterrara. Sabem ler? Perguntou ela de repente. Sim, senhora, respondeu Ana. A nossa mãe ensinou-nos. A Maria é melhor do que eu. Um leve indício de sorriso tocou os lábios da velha senhora. Vês aquele livro na mesinha? Podes trazê-lo para mim? Maria largou a mão da irmã e moveu-se em direção à mesa. Era um livro de histórias, as suas páginas amareladas pelo tempo. Entregou-o a Dona Rosa com um cuidado reverente. Lê para mim, disse a senhora idosa, devolvendo o livro, enquanto esperamos pela sopa. As meninas olharam uma para a outra, surpreendidas. Maria abriu o livro com os dedos a tremer e começou a ler, a sua pequena voz a ganhar confiança a cada palavra, com Ana a ajudar ocasionalmente nas palavras mais difíceis. Tomás regressou com um tabuleiro para uma cena que nunca imaginou testemunhar. As duas meninas, sentadas no tapete perto da cadeira de rodas de Dona Rosa, a ler em voz alta, enquanto a sua patroa ouvia com uma expressão que ele não via há décadas. Minha senhora, ele pigarreou gentilmente. O jantar está servido. As gêmeas pararam de ler, os seus estômagos a roncar com o cheiro da sopa quente. Dona Rosa observou-as, notando as suas maneiras surpreendentemente educadas, apesar da fome óbvia. Tomás chamou ela enquanto as meninas terminavam a sopa. A minha enfermeira despediu-se na semana passada. Sim, minha senhora. E tem procurado uma substituta, sem sucesso até agora. Até agora, minha senhora. Dona Rosa ficou em silêncio por um momento, os seus dedos a acariciar novamente o broche. Talvez, disse ela finalmente, não precisemos de uma enfermeira, afinal. Tomás ergueu as sobrancelhas, surpreendido. Minha senhora, estas meninas... Ela gesticulou em direção às gêmeas, que agora lutavam para se manterem acordadas, aquecidas e alimentadas pela primeira vez em dias. Elas precisam de um lugar para ficar. E eu preciso de ajuda com algumas tarefas simples. Ajeitar os meus cobertores, ler para mim, fazer-me companhia. Mas são apenas crianças, minha senhora. Exatamente, respondeu ela, uma luz diferente nos seus olhos. As crianças são honestas, não têm segundas intenções. E estas duas, ela fez uma pausa, observando como Ana colocava uma almofada atrás de Maria, que já adormecia, parecem ter um dom natural para cuidar. Tomás percebeu o que estava a acontecer. Em todos os seus anos de serviço, nunca vira Dona Rosa mostrar tanto interesse por alguém. Algo nestas gêmeas tocara uma parte profunda da sua patroa, que ele suspeitava estar ligada àquele broche sempre presente.
Gostariam de ficar? Perguntou Dona Rosa diretamente às meninas. Ana, a única ainda acordada, olhou para ela com os olhos arregalados. Poderiam ajudar-me durante o dia e, em troca, teriam um quarto quente, comida, roupas limpas. E se a nossa mãe voltar? Perguntou Ana, a sua voz a tremer ligeiramente. Então saberemos exatamente onde te encontrar, respondeu Dona Rosa, a sua voz a suavizar-se. O que achas? Ana olhou para a sua irmã a dormir, para as chamas dançantes na lareira, para o chocolate quente nas suas mãos. Então, com uma maturidade muito além dos seus 5 anos, ela assentiu. Ótimo, declarou Dona Rosa. Tomás, prepare o quarto azul para elas, e amanhã trataremos de umas roupas adequadas. Enquanto Tomás levava a adormecida Maria e guiava Ana escadas acima, Dona Rosa voltou o seu olhar para a janela. A neve ainda caía lá fora, mas dentro da quinta algo mudara. Uma mudança que ela não planeara, mas que de alguma forma parecia inevitável. Os seus dedos tocaram o broche mais uma vez, e pela primeira vez em anos, Dona Rosa Valença sentiu algo que há muito esquecera: esperança. A luz da manhã iluminava o jardim de inverno da Quinta Valença, criando um caleidoscópio de cores através dos vitrais centenários. Maria estava ajoelhada ao lado de um vaso de cristal, as suas pequenas mãos movendo-se com uma suavidade surpreendente entre as flores. Uma semana na quinta transformara as gêmeas. As suas bochechas, antes pálidas, agora brilhavam com cor, e as suas roupas novas substituíram os trapos que usavam quando chegaram. Não, não é assim, murmurou Maria para si mesma, movendo uma rosa. Os seus olhos perspicazes estudavam o arranjo com uma seriedade que fez Tomás sorrir discretamente. Onde aprendeste a fazer isso, pequenina? Perguntou ele, aproximando-se com um regador. Maria mordeu o lábio, concentrada. Vi nos quadros, respondeu ela simplesmente, apontando para as obras de arte nas paredes. A Dona Rosa tem muitos quadros com flores. Eu observo como estão arranjadas. Do outro lado da quinta, Ana ajudava a Dona Rosa a organizar uma velha estante. A senhora idosa, sentada na sua cadeira de rodas, indicava quais os livros que deveriam ser limpos e recolocados. Este é muito especial, comentou Dona Rosa, pegando num volume encadernado a couro azul. São histórias que eu lia quando tinha mais ou menos a tua idade. Ana pegou no livro com reverência, os seus olhos a iluminarem-se com as ilustrações coloridas. Ainda gosta de histórias? Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios da velha senhora. Muito, mas os meus olhos já não são o que eram. Eu posso ler para si, ofereceu Ana avidamente. A mãe costumava dizer que eu sou uma ótima leitora. Um brilho de emoção passou pelos olhos da senhora idosa, uma emoção que ela rapidamente escondeu. Eu gostaria disso, respondeu ela suavemente. Os dias na Quinta Valença seguiram uma nova rotina. De manhã, enquanto Maria cuidava das flores, Ana ajudava Tomás com a medicação de Dona Rosa. A menina tinha uma memória impressionante para horários e dosagens, assumindo em breve a responsabilidade de lembrar a todos quando cada remédio era devido. À tarde, Dona Rosa começou a mostrar às gêmeas os tesouros escondidos da quinta. Havia uma sala inteira dedicada a bonecas antigas, cada uma com a sua própria história. Maria ficou particularmente encantada com uma boneca de porcelana vestida de bailarina. Esta, explicou Dona Rosa, veio de França, há muitos anos. Pertenceu à minha avó. As meninas absorviam cada palavra com fascínio, captando não só as histórias, mas também o tom mais suave que Dona Rosa usava sempre que falava do passado. Uma descoberta particularmente especial aconteceu quando Dona Rosa as levou ao sótão. Entre baús velhos e móveis cobertos, encontraram uma coleção de vestidos vintage. "Olha, Ana!" exclamou Maria, segurando um vestido de seda azul contra o corpo. "Parece um vestido de princesa."
Dona Rosa observava as meninas a experimentar chapéus e luvas antigas, e pela primeira vez em anos, uma gargalhada escapou-lhe dos lábios, um som que fez Tomás, no andar de baixo, deixar cair o tabuleiro do chá de pura admiração. À noite, uma nova tradição surgiu. Ana descobriu por acaso que Dona Rosa tinha dificuldades em dormir. A insônia atormentava-a há anos, mantendo-a acordada durante a noite. A minha mãe cantava sempre para nós na hora de dormir, mencionou Ana uma noite, ajeitando os cobertores da senhora idosa. Quer que eu cante para si? Dona Rosa hesitou por um momento, depois assentiu. A voz doce de Ana encheu o quarto com uma velha canção de embalar, e pela primeira vez em décadas, a senhora idosa adormeceu sem os seus comprimidos para dormir. Com o passar dos dias, Tomás notou pequenas mudanças. Corredores antes silenciosos agora ecoavam com passos suaves e risos mal contidos. O jardim de inverno, que fora mais uma exibição estagnada de plantas negligenciadas, agora prosperava sob os cuidados de Maria. Dona Rosa também estava a mudar. As suas ordens, antes secas e diretas, agora vinham com por favor e obrigada. Começou a tomar o seu chá no jardim de inverno, a observar Maria a trabalhar com as flores. Às tardes, podia ser encontrada na biblioteca, a ouvir Ana a ler em voz alta, corrigindo ocasionalmente uma palavra complicada. Uma tarde, enquanto Maria arranjava um novo ramo, começou a cantarolar uma melodia. Dona Rosa, que estava por perto na sua cadeira de rodas, ficou subitamente muito alerta. "Onde aprendeste essa canção?" perguntou ela, a sua voz a tremer ligeiramente. "A Ana ensinou-me", disse Maria, ajeitando uma margarida. "Ela diz que a nossa mãe costumava cantá-la quando éramos bebés." Dona Rosa ficou em silêncio por um longo momento, os seus dedos a tocar algo na sua blusa que as meninas não conseguiam ver. "Venham comigo", disse ela por fim. "Quero mostrar-vos uma coisa." Tomás, observando a distância, notou uma mudança no tom da sua patroa. Era como se ela tivesse tomado uma decisão importante, uma que ele suspeitava que mudaria para sempre a vida na quinta. Enquanto seguiam Dona Rosa pelo corredor, as gêmeas, de mãos dadas como sempre, o mordomo sentiu que o inverno estava finalmente a derreter, não apenas lá fora, mas nos corações de quem vivia na Quinta Valença. Dona Rosa guiou a sua cadeira de rodas para o seu quarto pessoal, um espaço que as gêmeas não tinham tido permissão para explorar completamente. Era um quarto elegante, com paredes de papel de parede verde-mar suave e móveis de mogno antigo a brilhar à luz da tarde que entrava pelas janelas altas. "Aninha", chamou Dona Rosa, posicionando a sua cadeira em frente a uma velha penteadeira. "Podes escovar o meu cabelo enquanto conversamos?" Ana pegou na escova de prata com um cabo esculpido, um item que parecia ter a sua própria história para contar. Gentilmente, começou a passá-la pelo cabelo prateado da senhora idosa, tal como a sua mãe a ensinara. "Sem escovadelas para o cabelo de uma senhora", murmurou Ana para si mesma, concentrada na tarefa. Maria, sempre curiosa, vagueava pelo quarto, admirando os vários objetos. Os seus olhos demoraram-se nas fotografias antigas nas paredes, nos frascos de perfume na penteadeira, nos livros bem arrumados nas prateleiras. "O que nos queria mostrar?" perguntou Maria, parando junto a um armário de mogno antigo. Dona Rosa sorriu levemente, observando a menina no reflexo do espelho. "Há algo guardado nesse armário. Há uma pequena porta escondida na parte de baixo." Maria ajoelhou-se, os seus pequenos dedos a encontrar rapidamente o trinco. Com um clique suave, a porta abriu-se, revelando um compartimento escondido. Lá dentro, uma caixa de música repousava sobre um pedaço de veludo azul desbotado. "Posso?" perguntou Maria, os seus olhos a brilhar de fascínio. Dona Rosa assentiu, a sua expressão a suavizar-se, enquanto observava o manuseamento cuidadoso da caixa por Maria. Era uma bela peça de madeira escura, incrustada com madrepérola em delicados padrões de rosas.
Na tampa, letras douradas formavam as iniciais RV. Pertenceu à minha avó, explicou Dona Rosa, a sua voz pesada de memórias. Rosa Valença, a primeira. Eu recebi o nome dela. Ana parou de escovar, absorvendo a história. Então o seu nome também é Rosa Valença? Sim, disse a senhora idosa. E a minha avó, ela amava flores tanto quanto a nossa pequena Maria. Maria, ainda a segurar a caixa com reverência, encontrou a pequena chave dourada na sua lateral. Com um movimento suave, rodou-a 3 vezes. Uma melodia cristalina encheu o quarto. Clair de Lune. Como se a música manifestasse memórias no ar. Essa canção, sussurrou Ana, os seus olhos a arregalarem-se. A nossa mãe cantava-nos isso. Dona Rosa ficou muito quieta. Apenas os seus dedos se moviam ligeiramente, como se regessem uma orquestra invisível. Foi então que Maria descobriu o compartimento secreto por baixo da caixa. Os seus dedos ágeis quase encontraram o trinco escondido por instinto e, com um estalido suave, uma pequena gaveta abriu-se. Lá dentro jazia uma fotografia antiga, as suas bordas amareladas a trair a passagem do tempo. A imagem mostrava uma jovem Dona Rosa, radiante num vestido de cor clara, a segurar um bebê recém-nascido. Um broche dourado em forma de rosa brilhava no seu peito. É você, exclamou Maria, aproximando a fotografia para ver melhor. Ana pousou a escova e aproximou-se. Ambas as meninas agora perscrutavam a foto. Na imagem, Dona Rosa parecia tão jovem, tão cheia de esperança e vida. Os seus olhos, mesmo a preto e branco, pareciam ter um brilho que as meninas nunca tinham visto na mulher do presente que conheciam. Foi então que notaram as lágrimas silenciosas a escorrer pelo rosto da senhora idosa. Tomás, que entrara silenciosamente com o chá da tarde, congelou na porta perante a atmosfera carregada. O bebê? Perguntou Maria suavemente. Quem é? Dona Rosa respirou fundo, as suas mãos trêmulas no colo. A minha bebê, respondeu ela simplesmente, a sua voz embargada de emoção. Essa foi a única vez que a segurei. Ana e Maria trocaram olhares confusos. A dor na voz de Dona Rosa era tão profunda que Maria, instintivamente, subiu para o seu colo, enquanto Ana segurava a sua mão enrugada. Por quê? Perguntou Ana baixinho. Porque às vezes, respondeu Dona Rosa, a acariciar o cabelo de Maria, as famílias fazem escolhas pelos outros. Escolhas que nos magoam a vida inteira. A caixa de música continuava a tocar a sua melodia melancólica, enchendo o silêncio pesado com notas de uma velha tristeza. A nossa mãe também guarda uma foto como esta, comentou Maria inocentemente, ainda aninhada no colo de Dona Rosa. Uma foto de bebê dela conosco. A senhora idosa sorriu tristemente. Guardem sempre essa foto, aconselhou. As fotos são memórias em que podemos tocar. Tomás observava com o coração apertado. Em 3 décadas, nunca vira a sua patroa falar, ainda que indiretamente, sobre aquele capítulo do seu passado. Sabem, continuou Dona Rosa, a sua voz mais baixa agora, cada objeto conta uma história. Esta caixa de música, por exemplo, pertenceu à minha avó. Ela parou abruptamente. Maria, ao mover-se no seu colo, fizera com que uma pequena bolsa de pano escorregasse do seu pescoço, revelando o seu conteúdo no tapete. A brilhar contra o tapete escuro estava um broche de ouro, idêntico ao que Dona Rosa usava na fotografia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até a caixa de música pareceu silenciar a sua melodia. Dona Rosa fixou o olhar no broche, a sua respiração visivelmente alterada. Tomás avançou, preocupado com a sua palidez súbita. Aquele broche, começou ela, mas a sua voz falhou. É a nossa única herança de família, explicou Ana, apanhando-o do chão. A nossa mãe disse que era muito importante, que devíamos guardá-lo sempre conosco. Dona Rosa estendeu uma mão trêmula, mal tocando na peça, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Tomás, chamou ela, a sua voz pouco mais que um sussurro. Tomás?
Está a ver isto? O mordomo aproximou-se, a sua própria compostura abalada ao reconhecer a joia. Era impossível não o fazer. Era idêntico ao que Dona Rosa se agarrara durante 50 anos, desde aquele dia que mudou a sua vida para sempre. Sim, minha senhora, respondeu ele suavemente. Estou a ver. As gêmeas olhavam, sem compreender totalmente, mas sentindo que algo importante estava a acontecer. É um broche muito bonito, ofereceu Maria, tentando aliviar a tensão súbita. Sim, respondeu Dona Rosa, finalmente tocando na peça com as pontas dos dedos. É muito especial, mais especial do que podem imaginar. Tomás percebeu que a sua patroa precisava de um momento. Meninas, chamou ele gentilmente, que tal ajudarem na cozinha? A Marta está a fazer bolinhos de chocolate. Embora relutantes, as gêmeas seguiram-no, deixando Dona Rosa sozinha com a fotografia antiga, a caixa de música e um broche que, após 50 anos, estava a arrastar de volta memórias que ela pensava ter perdido para sempre. Quando Tomás regressou alguns minutos depois, encontrou a sua patroa ainda a olhar para o broche, lágrimas silenciosas a escorrer pelo seu rosto. — É possível, Tomás? Perguntou ela, sem levantar os olhos. Depois de tanto tempo? O mordomo não respondeu. Algumas perguntas são demasiado pesadas para uma resposta imediata. Algumas verdades precisam de tempo para emergir completamente. Lá fora, o crepúsculo começava a cair, pintando o céu em tons de rosa e dourado, as mesmas cores do broche que, como uma chave há muito perdida, começava a destrancar portas que estiveram fechadas por 50 anos. A Quinta Valença dormia sob o céu noturno, mas uma luz ainda ardia na biblioteca do segundo andar. Pela terceira noite consecutiva, Tomás encontrou Dona Rosa acordada até tarde, debruçada sobre velhos diários e documentos amarelados pelo tempo. — Mais chá, minha senhora? Ofereceu ele, notando as olheiras profundas sob os seus olhos. Dona Rosa apenas assentiu, os seus dedos a tremer ligeiramente enquanto virava as páginas de um velho diário. Na mesa à sua frente, várias caixas abertas revelavam o seu conteúdo. Cartas antigas, documentos oficiais e recortes de jornais. 50 anos de busca meticulosa. — Encontrei isto, disse ela suavemente, entregando a Tomás um pedaço de papel. Era uma nota de hospital, datada de 1975. É de onde tudo aconteceu. Tomás pegou no documento com cuidado. Em 3 décadas de serviço, nunca vira a sua patroa remexer tão abertamente nestas memórias. Precisa de descansar, sugeriu ele gentilmente. As meninas vão notar o seu cansaço de manhã. A menção às gêmeas fez Dona Rosa levantar os olhos do diário. Elas dormem tão pacificamente, Tomás, tão inocentes. A sua voz tremeu, como a minha bebé dormiu naquela única noite que tive com ela. Tomás pousou o tabuleiro do chá e permitiu-se sentar, algo que raramente fazia na sua presença. Mas esta noite era diferente. Esta noite, 50 anos de silêncio pareciam prestes a quebrar-se. Conte-me, pediu ele simplesmente. Dona Rosa fechou o diário no seu colo, os seus dedos a traçar a sua capa gasta. Eu tinha 18 anos, começou ela, a voz pouco mais que um sussurro. Era uma época diferente, Tomás. Ficar grávida fora do casamento era imperdoável. Ela fez uma pausa, perdida em memórias. A minha família enviou-me para uma casa de repouso assim que a minha gravidez se tornou óbvia. Disseram que era para o meu próprio bem, para evitar o escândalo. Uma risada amarga escapou-lhe dos lábios. Como se o verdadeiro escândalo não fosse o que eles fizeram depois. Tomás serviu mais chá, dando-lhe tempo para se recompor. Ela nasceu numa noite de inverno, continuou Dona Rosa. Tão pequenina, tão perfeita. Deixaram-me segurá-la apenas uma vez, para aquela fotografia, sabes? As suas mãos tremiam enquanto ela levantava a chávena. Quando acordei na manhã seguinte, tinham-na levado. E o broche? Perguntou Tomás gentilmente. Foi tudo o que pude deixar com ela.
Tirei-o do meu próprio vestido e coloquei-o ao lado do bebê quando me deixaram segurá-la. O outro ficou comigo, uma promessa silenciosa de que um dia nos encontraríamos. Tomás observou enquanto ela tocava inconscientemente no broche na sua blusa, um gesto que ele vira milhares de vezes, mas só agora compreendia totalmente o seu significado. Passei décadas à procura dela, Tomás. Contratei detetives, vasculhei registros de adoção, segui todas as pistas. Ela gesticulou para as caixas espalhadas pela biblioteca. Está tudo aqui, 50 anos de busca sem respostas. O mordomo pensou nas gêmeas a dormir no andar de cima, no broche que elas carregavam, idêntico ao da sua patroa, em coincidências que pareciam demasiado perfeitas para serem mera casualidade. E agora, continuou Dona Rosa, a sua voz a tremer, 2 meninas aparecem à minha porta, a fugir do frio, a carregar o único objeto que poderia provar, que poderia significar. Ela não conseguiu terminar. Tomás levantou-se para ir buscar um lenço, mas um barulho na porta chamou a sua atenção. Maria estava lá, os olhos arregalados de sono e preocupação. "Está a chorar?" perguntou a menina, entrando na sala. Dona Rosa limpou rapidamente as lágrimas. "Não, querida, estou apenas cansada." "Quando estou triste", disse Maria, aproximando-se da cadeira de rodas, "a Ana canta para mim. Quer que eu a acorde?" Tomás viu a sua patroa engolir em seco, claramente a lutar para manter a compostura. "Não é necessário, pequenina. É tarde, devias estar a dormir." "Posso dormir aqui consigo?" perguntou Maria, já a subir para o colo da senhora idosa. "Só por um bocadinho." Antes que alguém pudesse responder, a criança tinha se acomodado, os seus olhos sonolentos pesados. Dona Rosa permaneceu imóvel por um momento. Depois começou lentamente a acariciar o seu cabelo. "Tomás", chamou ela suavemente, após alguns minutos. "Olhe." Maria adormecera e, no seu sono, agarrava instintivamente o broche ao redor do pescoço, exatamente como Dona Rosa agarrava o seu todas as noites, um gesto que Tomás testemunhara durante anos. "Os mesmos movimentos", sussurrou ela, lágrimas silenciosas a escorrer pelas suas bochechas. "Ela dorme da mesma maneira." Tomás aproximou-se com um cobertor, cobrindo Maria gentilmente. "Vou preparar o seu quarto, minha senhora. Precisa de descansar também." Mas Dona Rosa não se moveu para sair. Ficou ali, a embalar Maria silenciosamente, como se tentasse recuperar 50 anos de abraços perdidos, através da pequena que o destino lhe trouxera à porta. Na secretária, o diário aberto revelava uma única linha, escrita na caligrafia trêmula de uma jovem mãe 50 anos antes. "Meu amor, onde quer que estejas, o broche será o nosso elo. Um dia ele nos trará de volta uma à outra." Lá fora, a noite continuava como de costume, e na biblioteca da Quinta Valença, entre caixas de memórias e promessas antigas, uma avó embalava a sua possível neta, enquanto o mordomo mantinha vigília silenciosa sobre aquele momento sagrado de reencontro, embora apenas um lado compreendesse totalmente o significado daquele abraço. A primavera começou a despertar no jardim da Quinta Valença. Maria convencera Tomás a deixá-la plantar margaridas em novos canteiros e agora passava horas a cuidar dos primeiros rebentos que despontavam da terra. "A avó Rosa vai adorar quando elas florescerem", disse ela distraidamente, a regar cuidadosamente os canteiros. Tomás, a podar uma sebe próxima, quase deixou cair as tesouras. Foi a primeira vez que ouviu uma das meninas chamar Dona Rosa de avó. Ainda mais surpreendente foi a naturalidade com que o disse. No jardim de inverno, Ana lia em voz alta para Dona Rosa, como faziam todas as manhãs. A senhora idosa observava a criança atentamente, notando pequenos gestos que pareciam tão familiares. A forma como ela franzia a testa numa palavra difícil, exatamente como Dona Rosa fizera na sua juventude. "Avó", interrompeu Ana a sua leitura de repente.
Esta história lembra-me uma fotografia que a mãe costumava guardar. Dona Rosa sentiu o coração acelerar. Que fotografia, querida? Uma antiga, a preto e branco, disse Ana, fechando o livro no seu colo. A mãe dizia que era ela em bebé, com a mãe dela. Ela costumava chorar sempre que olhava para ela. Maria, que acabara de entrar com um pequeno vaso dos seus rebentos de margarida, juntou-se à conversa. É verdade. A fotografia estava numa caixa de música como a sua, avó. Dona Rosa trocou um olhar significativo com Tomás, que acabara de entrar com o chá da tarde. Uma caixa de música? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Sim, continuou Maria, colocando o seu vaso na mesa lateral. Tocava aquela canção que a senhora gosta, a que a Ana canta para nos ajudar a dormir. Clair de Lune, sussurrou Dona Rosa, os seus dedos a alcançar automaticamente o broche na sua blusa. É essa, exclamou Ana. A mãe dizia que era uma melodia especial que a mãe dela costumava cantar quando era bebé. Tomás observou a sua patroa de perto, vendo como ela lutava para manter a compostura. Em 3 décadas de serviço, aprendera a ler cada nuance da sua expressão. E essa caixa? Perguntou Dona Rosa suavemente. Onde está agora? Os sorrisos das meninas desvaneceram-se. Ficou em casa, respondeu Ana baixinho. Quando a mãe nos deixou no banco, só levou a fotografia. Disse que precisava dela. Maria subiu para o colo de Dona Rosa, como sempre fazia quando sentia a tristeza da senhora idosa. Mas agora temos a si, avó, e a sua caixa de música é ainda mais bonita. Dona Rosa abraçou a criança, escondendo as lágrimas que começavam a formar-se. Ana juntou-se ao abraço, do outro lado da cadeira de rodas, e por um momento o tempo pareceu parar no jardim de inverno da Quinta Valença. Tomás afastou-se silenciosamente em direção à porta, o seu coração pesado de emoção. As coincidências eram demasiadas. 2 broches idênticos, 2 caixas de música semelhantes, uma fotografia antiga, até os pequenos gestos das meninas a espelhar os da sua patroa. Mais tarde naquela noite, depois de as gêmeas se terem deitado, Dona Rosa convocou Tomás à biblioteca. Elas chamaram-me avó hoje, disse ela, a sua voz a tremer ligeiramente. Pareceu tão natural. Sim, minha senhora. Reparei com a Maria no jardim. Tomás, continuou ela, virando a sua cadeira de rodas para o encarar. Lembra-se da caixa de música que eu dei juntamente com o broche? Como poderia esquecer-me, minha senhora? Foi a única coisa que conseguiu deixar com o bebê. Era a única, enfatizou Dona Rosa. Feita especialmente para a minha avó, em Paris. Não havia outra igual. Um silêncio pesado instalou-se. E a canção, Tomás. Clair de Lune. Era a melodia que eu cantei durante toda a minha gravidez. A única que acalmava o bebê. Tomás notou que Dona Rosa parecia mais jovem de repente, como se a esperança pudesse reverter o tempo. As meninas, continuou ela, a sua voz pouco mais que um sussurro. Elas têm tantos dos meus traços, Tomás. A maneira como a Maria lida com as flores, como a Ana franze a testa quando lê. Até a forma como dormem, com as mãos debaixo do rosto. Minha senhora, não pode ser mera coincidência. O broche, a caixa de música, os seus gestos. É como se o sangue reconhecesse o sangue, terminou Tomás suavemente. Dona Rosa assentiu, lágrimas silenciosas a escorrer pelas suas bochechas. 50 anos, Tomás. 50 anos de busca. E agora? Um barulho na porta interrompeu-os. Era Ana, com a sua nova camisa de noite, os olhos pesados de sono. Avó, não consigo dormir. Pode contar-me uma história? Dona Rosa limpou discretamente as lágrimas. Claro, querida. Que tal se eu te contar sobre a primeira Rosa Valença, a minha avó, e como ela conseguiu uma caixa de música muito especial em Paris? Ana sorriu, subindo para o colo da senhora idosa.
Enquanto Tomás guiava a cadeira de rodas em direção ao quarto das gêmeas, passaram pelo jardim de inverno, onde os novos rebentos de Maria começavam a espreitar, pequenas promessas de flores que, como ligações há muito perdidas, estavam finalmente a encontrar o seu caminho para casa. A manhã seguinte começou como muitas outras na Quinta Valença. Ana e Maria ajudavam Tomás a servir o pequeno almoço de Dona Rosa no jardim de inverno, uma rotina que tinham estabelecido nas últimas semanas. Maria acabara de colocar um arranjo fresco de margaridas na mesa, as suas primeiras flores do jardim, enquanto Ana arranjava cuidadosamente um guardanapo no colo da senhora idosa. "As tuas margaridas estão lindas, querida", elogiou Dona Rosa, fazendo Maria sorrir de orgulho. O momento familiar e pacífico foi interrompido por um movimento no jardim. Tomás, sempre vigilante, foi o primeiro a notar uma figura a aproximar-se dos portões. Era uma mulher jovem, o seu cabelo escuro despenteado e as suas roupas gastas a insinuar dias, talvez semanas, nas ruas. Ela caminhava hesitante, os seus olhos fixos nas janelas do jardim de inverno, onde as gêmeas brincavam despreocupadamente. Tomás, Dona Rosa sentiu a sua atenção. "O que se passa?" Antes que ele pudesse responder, a mulher aproximou-se mais, o seu rosto agora visível através do vidro. Dona Rosa sentiu o ar faltar-lhe nos pulmões. Era como ver um fantasma. Não a sua filha perdida, mas algo ainda mais chocante, uma versão mais jovem de si mesma. As gêmeas, que estavam de costas para a janela, sentiram a mudança súbita na sala. Quando se viraram, gritaram em uníssono: "Mãe!" Maria deixou cair o jarro de água que segurava, espalhando cacos de cristal e água pelo chão. Ana reagiu instintivamente, puxando a irmã para trás da cadeira de rodas de Dona Rosa. Encolheram-se ali, tal como tinham feito tantas vezes nas ruas quando se sentiam ameaçadas. "Minhas bebés", a voz rouca da mulher soou através do vidro. "Por favor, deixem-me ver as minhas bebés." Tomás moveu-se rapidamente para a porta, mas Dona Rosa parou-o com um gesto. Os seus olhos não se desviavam do rosto da jovem. Aqueles olhos exatamente como os seus. A mesma forma de rosto que ela tivera na sua juventude. Até o mesmo tique nervoso com as mãos. "Deixe-a entrar, Tomás", ordenou ela, a sua voz a tremer ligeiramente. Catarina entrou no jardim de inverno como um turbilhão de emoção contida. Os seus olhos, vermelhos de tanto chorar, percorreram a área até pousarem nas gêmeas, ainda escondidas atrás da cadeira de rodas. "Ana! Maria!" Ela deu um passo na direção delas, mas parou quando elas se encolheram ainda mais. "Por favor." Catarina virou-se para Dona Rosa, caindo de joelhos ao lado da cadeira de rodas. "Eu sei que não mereço, eu sei que fui horrível, mas elas são minhas filhas. Passei meses à procura delas, a dormir na rua, a perguntar em cada esquina." A sua voz embargou-se ao notar o ramo fresco de margaridas na mesa, as mesmas flores que ela costumava cultivar com Maria no seu pequeno apartamento. "Está a cuidar tão bem delas", observou, notando as roupas limpas e as bochechas rosadas das meninas. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. "Melhor do que eu alguma vez consegui." Dona Rosa observava cada movimento de Catarina, o seu próprio coração a bater descompassadamente. A jovem não fazia ideia, mas tudo nela ecoava o passado. A maneira como torcia as mãos quando estava ansiosa, a inclinação da sua cabeça ao falar, até o seu tom de voz. "Por que nos deixaste?" A pequena voz de Ana perguntou por trás da cadeira de rodas, pesada de mágoa. Catarina soluçou. Eu não conseguia cuidar de vocês as duas. Não tinha comida, a renda estava atrasada, e depois que a minha mãe morreu, eu estava perdida." Dona Rosa observava a Catarina de perto, notando como ela torcia as mãos exatamente como ela própria fazia quando estava nervosa. Algo nos seus gestos, no seu rosto, despertava memórias profundamente enterradas. "Por favor",
implorou Catarina novamente. Eu sei que não mereço, mas posso pelo menos falar com elas? Explicar? Maria, sempre a mais sensível, espreitou por trás da cadeira de rodas. Ana apertou-lhe a mão, como sempre fazia em momentos difíceis. Abandonaste-nos, disse Ana, a sua pequena voz a transbordar de dor. Deixaste-nos no frio. Eu sei, chorou Catarina, caindo de joelhos. Mas eu procurei por vocês em todo o lado. Dormi em portais, interroguei pessoas em cada rua. A voz de Dona Rosa interveio, o seu tom medido. A sua mãe, ela morreu recentemente? Sim, Catarina franziu a testa, confusa com a pergunta. Como soube? E ela tinha uma velha caixa de música com um broche de ouro, pressionou Dona Rosa. O broche, Catarina olhou em volta, freneticamente. Minhas meninas, ainda o têm? Era da avó Luísa. A única coisa que ela trouxe do orfanato quando era bebê. Ela disse que era especial, que um dia... A sua voz desvaneceu-se quando notou, pela primeira vez, o broche no peito de Dona Rosa, idêntico ao que deixara com as suas filhas. O silêncio caiu como uma cortina espessa. Catarina olhou para o broche, depois para o rosto de Dona Rosa, a sua mente a lutar para ligar pontos impossíveis. As gêmeas, sentindo a mudança no ar, saíram completamente de trás da cadeira de rodas. Ana segurava a mão de Maria, como sempre fazia durante momentos tensos. Mãe, aventurou-se Maria, a avó Rosa tem uma caixa de música igual à da avó Luísa. Catarina tropeçou para trás, apoiando-se em Tomás para se equilibrar. Não pode ser, sussurrou ela, o seu rosto pálido. Não pode. Dona Rosa estendeu uma mão trêmula, tocando gentilmente no rosto de Catarina, um gesto que esperara 50 anos para fazer. A sua mãe, disse ela suavemente, nasceu numa noite de inverno. Eu só a pude segurar uma vez, para uma única fotografia. Deixei-lhe um broche de ouro. A minha única maneira de um dia a encontrar. Tomás observava, o coração a bater descompassadamente. Em 3 décadas de serviço, conhecia cada expressão no rosto de Dona Rosa e, pela primeira vez, viu choque, esperança e profundo reconhecimento, tudo ao mesmo tempo. Talvez, disse Dona Rosa por fim, a sua voz firme apesar das lágrimas a brilhar nos seus olhos, possamos todos tomar um chá e conversar sobre isto com calma. Catarina ergueu os olhos, surpreendida com a oferta inesperada. As gêmeas olharam uma para a outra, ainda agarradas à cadeira de rodas por segurança. Tomás, chamou Dona Rosa, prepare um chá, por favor, e traga os biscoitos de que as meninas gostam. Enquanto o mordomo saía, um silêncio pesado caiu sobre o jardim de inverno. O sol da manhã iluminava o arranjo de margaridas de Maria, aquelas primeiras flores que ela plantara, testemunhas silenciosas de um encontro que prometia revelar muito mais do que qualquer um deles antecipara. O chá esfriou nas chávenas de porcelana, intocado. No jardim de inverno da Quinta Valença, o tempo parecia suspenso num momento doloroso de antecipação. As gêmeas, ainda pairando perto da cadeira de rodas de Dona Rosa, observavam a sua mãe com uma mistura de medo e anseio. Catarina agarrava a sua chávena com mãos trêmulas, os seus dedos ossudos a revelar os meses de privação nas ruas. Os seus olhos nunca deixavam as suas filhas, como se temesse que elas pudessem desaparecer novamente. Estão diferentes, disse ela suavemente a Maria. O teu cabelo está mais comprido. Maria tocou instintivamente nas pontas do seu cabelo, agora saudável e penteado em tranças arrumadas, graças aos cuidados diários de Tomás. Tu também, Ana, continuou Catarina, a sua voz a embargar-se. Vocês as duas parecem tão saudáveis. A Dona Rosa cuida de nós, respondeu Ana, o seu tom ainda cauteloso. Ela nunca nos deixaria no frio. Catarina estremeceu, como se tivesse sido atingida. As suas mãos mergulharam nos bolsos gastos do seu casaco, à procura de algo. Eu sei que não mereço perdão, a sua voz vacilou, mas preciso que entendam, que saibam sobre a vossa avó.
Ela tirou uma fotografia enrugada, alisando as suas dobras com reverência. É a única coisa que consegui guardar. Nem a caixa de música. Dona Rosa observava cada movimento com atenção, notando como os gestos de Catarina espelhavam os seus. A maneira como as suas mãos tremiam, a ligeira inclinação da sua cabeça. Esta é a minha mãe. Catarina estendeu a fotografia. Luísa. Com ela, nunca nos faltou nada, embora fôssemos só as duas. Ela tinha 2 empregos, mas ainda encontrava tempo para me cantar, para cuidar das plantas. Maria aproximou-se ao ouvir a menção às plantas. Catarina percebeu o movimento. Herdaste isso dela, sorriu ela tristemente. O teu jeito para as flores. Ela... A sua voz quebrou-se quando Dona Rosa pegou na fotografia. O momento em que a senhora idosa pousou os olhos nela ficaria gravado na memória de Tomás. Ele estava junto à porta, sentindo o peso daquele instante. Ali estava Luísa, a sua Luísa, a sorrir com o mesmo sorriso que ele via todos os dias em Maria, a segurar um bebê, Catarina, tal como na única fotografia que Dona Rosa tinha com a sua própria recém-nascida, antes de lhe ser tirada. A chávena de chá na mão de Dona Rosa caiu, estilhaçando-se no chão. Ninguém se moveu para apanhar os cacos. Ela era incrível, continuou Catarina, sem se aperceber da reação da senhora idosa. Mesmo quando ficou doente, nunca se queixou. Trabalhou até não conseguir mais aguentar-se em pé. Doente? A voz de Dona Rosa era quase inaudível. Cancro, respondeu Catarina, lágrimas a deslizar pelo seu rosto. Aconteceu tão depressa. Em 6 meses, ela partiu. E eu estava grávida, sozinha, sem ninguém. As gêmeas, sentindo a dor da sua mãe, agitaram-se inquietas. Ana apertou a mão de Maria em conforto. Ela sempre disse que o broche era especial, acrescentou Catarina, olhando para a peça que as suas filhas agora usavam. Que era a única coisa que ela trouxe do orfanato. Ela dizia que um dia entenderíamos a sua importância. Dona Rosa não conseguia desviar os olhos da fotografia. Luísa tinha os seus olhos, o seu sorriso, até a maneira como inclinava ligeiramente a cabeça para a direita, um tique que ela agora via em Catarina. Quando as gêmeas nasceram, continuou Catarina, a limpar as lágrimas, tentei ser forte como ela, mas sem ajuda, sem exemplo, perdi o rumo. O dinheiro acabou, a renda atrasou. Não conseguia comprar comida. Por que não procuraste ajuda? Perguntou Ana, a sua pequena voz tingida de mágoa. Orgulho, respondeu Catarina após um momento. O mesmo orgulho que a minha mãe tinha. Ela nunca aceitou ajuda de ninguém. Dizia sempre que conseguíamos resolver as coisas sozinhas. Como é que ela era? Perguntou Maria suavemente, dando um passo hesitante em direção à sua mãe. A avó Luísa? Catarina sorriu por entre as lágrimas. Forte, determinada. Tinha um riso que iluminava a sala. Cantava o tempo todo, especialmente aquela melodia francesa. Claire de Lune, terminou Dona Rosa, a sua voz a tremer. Sim, Catarina franziu a testa, surpreendida. Como é que sabe isso? Mas Dona Rosa não respondeu. As suas mãos tremiam tanto que Tomás rapidamente interveio para segurar a fotografia antes que ela escorregasse das suas mãos. Quando ela faleceu, continuou Catarina, foi como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés, e depois descobri que estava grávida de gêmeas. Eu tentei, juro que tentei ser forte como ela, mas cada dia ficava mais difícil, até que... Nos deixaste naquele banco, concluiu Ana. Deixei o broche convosco, soluçou Catarina. Era a única coisa valiosa que tínhamos. A única ligação ao nosso passado. A mãe dizia que guardava um segredo, que um dia... O segredo de uma noite de inverno, interrompeu Dona Rosa, a sua voz pouco mais que um sussurro. De uma jovem mãe que só pôde segurar a sua filha uma vez. Catarina parou de falar, a olhar para a senhora idosa em confusão. Tomás viu o momento exato em que os seus olhos caíram sobre o broche preso na blusa de Dona Rosa, idêntico ao que ela deixara com os seus filhos. Como?
começou Catarina, mas a sua voz falhou. Dona Rosa finalmente desviou o seu olhar da fotografia, encontrando os olhos de Catarina. Era como olhar através do tempo. Aqueles mesmos olhos que ela vira na sua filha recém-nascida, agora refletidos no rosto da sua neta. A sua mãe, começou ela, lágrimas a escorrer pelas suas bochechas, nasceu numa noite de inverno, há 50 anos. O silêncio envolveu-os. Até as gêmeas, que não compreendiam totalmente a situação, pareciam suster a respiração. Tomás começou discretamente a recolher os cacos da chávena de chá, o seu coração a doer com a cena a desenrolar-se. Através das janelas do jardim de inverno, as margaridas de Maria balançavam suavemente na brisa, testemunhas silenciosas de um segredo de 50 anos, finalmente, a vir à luz. O jardim de inverno da Quinta Valença parecia pesado com o peso de 50 anos de segredos prestes a serem revelados. As gêmeas, sentindo a intensidade, tinham se pressionado contra Dona Rosa. Catarina permanecia imóvel, os seus olhos fixos no broche idêntico que a senhora idosa usava. Tomás trouxe um chale para cobrir os ombros de Dona Rosa. Ela tremia ligeiramente, e não era do frio. Foi em 1965, começou Dona Rosa, a sua voz pouco mais que um sussurro. Eu tinha 18 anos e estudava música na faculdade. As suas mãos encontraram o broche no seu peito, um gesto que Tomás vira inúmeras vezes, mas que agora carregava uma gravidade diferente. O nome dele era Jaime. Ele tocava piano, dava aulas particulares para pagar os seus próprios estudos. Um sorriso triste cintilou no seu rosto. Foi ele que me apresentou ao Clair de Lune. Catarina levou a mão à boca, reconhecendo a canção que a sua mãe tanto estimava. Quando descobri que estava grávida, o Jaime simplesmente desapareceu. Transferiu-se para outra universidade, mudou-se para outra cidade. Fui deixada sozinha para enfrentar a minha família. Maria, sempre a mais sensível, subiu silenciosamente para o colo de Dona Rosa. A senhora idosa abraçou-a, como se o contacto lhe desse força para continuar. Os Valença eram uma das famílias mais tradicionais da cidade. Uma gravidez fora do casamento era... Ela fez uma pausa à procura das palavras imperdoável. O meu pai, para evitar o escândalo, enviou-me para uma casa de repouso no campo. Um lugar discreto, disse ele, onde poderias ter o bebê longe dos olhos da sociedade. Ana aproximou-se, sentando-se aos pés da cadeira de rodas. Catarina permanecia imóvel, absorvendo cada palavra como se a sua vida dependesse disso. A gravidez foi solitária, continuou Dona Rosa, mas, de certa forma, feliz também. Eu cantava todas as noites, e o bebê... Ela mexia-se tanto quando eu cantava Clair de Lune. Tal como a mãe fazia por nós, sussurrou Maria, fazendo Catarina soluçar baixinho. Ela nasceu numa noite de inverno. Dona Rosa fechou os olhos, as memórias dolorosas a emergirem vividamente. Tão pequenina, tão perfeita. Deixaram-me segurá-la apenas uma vez, para uma única fotografia. Os seus dedos trêmulos alcançaram uma pequena bolsa na sua cadeira de rodas, retirando a mesma fotografia que as gêmeas tinham encontrado na caixa de música dias antes. Antes de a levarem, a sua voz quebrou. Consegui prender o broche no seu cobertor. Foi tudo o que pude deixar-lhe. Um pedaço do meu coração. Uma promessa silenciosa de que um dia... Catarina pegou na fotografia com as mãos a tremer. Era a mesma cena que vira centenas de vezes na sua própria fotografia. A sua mãe recém-nascida, com um broche de ouro preso no cobertor. Quando acordei na manhã seguinte, continuou Dona Rosa, ela tinha desaparecido. A minha família tinha arranjado a adoção sem o meu consentimento. Disseram que era melhor assim, que eu era demasiado jovem, que podia seguir em frente. Mas nunca se esqueceu, disse Ana suavemente. Nunca, confirmou Dona Rosa. Passei 50 anos à procura dela. Contratei detetives, vasculhei registros de adoção, segui todas as pistas. Mas nunca,
Nunca encontrei nada. Catarina chorava abertamente agora, lágrimas a cair sobre a fotografia. A mãe sempre disse que o broche era especial, sussurrou ela, que um dia entenderíamos o porquê. Ela passava horas a olhar para ele, como se estivesse a tentar lembrar-se. Os bebés lembram-se, disse Dona Rosa gentilmente. Não com as suas mentes, mas com os seus corações. É por isso que ela amava tanto o Clair de Lune, mesmo sem saber porquê. Tomás observou Catarina mover-se lentamente em direção à cadeira de rodas, afundando-se de joelhos perante Dona Rosa. Os seus olhos idênticos estavam arregalados com a compreensão que despontava. O broche, Catarina tocou na peça no peito de Dona Rosa com os dedos a tremer. Todo este tempo era uma mensagem, uma promessa para a minha filha, terminou Dona Rosa, lágrimas a correr livremente agora. Para a minha Luísa. As gêmeas observavam, cativadas, a começar a entender as implicações. Então, disse Maria lentamente, a senhora é a nossa bisavó? Sim, minha querida, respondeu Dona Rosa gentilmente. A mãe da vossa avó Luísa. Catarina soltou um soluço, 50 anos de história familiar a encaixarem-se subitamente. O broche que a sua mãe estimava, a canção que as confortava, até o seu próprio amor pela música. Era tudo um eco através das gerações, um legado passado silenciosamente. É por isso que te sentes tão em casa aqui, disse Ana a Maria, em realização. É por isso que a Dona Rosa adora o teu jeito com as flores, tal como a Luísa. Catarina e Dona Rosa disseram ao mesmo tempo, depois trocaram olhares surpreendidos. Tomás limpou discretamente uma lágrima. Em 3 décadas a servir a família Valença, nunca imaginou testemunhar este momento. 4 gerações de mulheres, separadas pelo destino, finalmente reunidas por um simples broche de ouro. Peço desculpa, sussurrou Catarina, ainda de joelhos, por deixar as minhas filhas. Eu não consegui lidar com a perda da mãe, com a gravidez, com tudo. Às vezes, respondeu Dona Rosa suavemente, tocando na bochecha da sua neta. As escolhas que fazemos por medo levam-nos exatamente para onde precisamos de estar. Maria e Ana, movendo-se como uma só, abraçaram a sua mãe pela primeira vez desde o seu regresso. Catarina envolveu-as nos seus braços, a soluçar. Podemos... Ela hesitou, olhando para Dona Rosa. Podemos ficar? Todas nós? A senhora idosa sorriu por entre as lágrimas, abrindo os braços para incluir Catarina no abraço que já partilhava com as gêmeas. Esta foi sempre a vossa casa, disse ela, mesmo quando não sabíamos. Tomás observou por mais um momento antes de sair silenciosamente. No jardim de inverno, as margaridas de Maria balançavam na brisa, como se celebrassem o momento. Ele sorriu, pensando em como o destino pode dar voltas estranhas para corrigir os seus próprios erros. 50 anos, 2 gerações e um broche de ouro depois, a família Valença estava finalmente completa. A noite caíra sobre a Quinta Valença, mas ninguém pensava em dormir. No grande salão, Tomás acendera a lareira, criando um ambiente acolhedor, onde agora 4 gerações de mulheres partilhavam histórias há muito guardadas. Dona Rosa segurava o broche de ouro nas suas mãos enrugadas, traçando as suas delicadas gravuras de rosas com os dedos. Maria, enroscada no seu colo, como se tornara seu hábito, observava com fascínio. Este pertenceu à tua trisavó, Rosa, a primeira, explicou Dona Rosa suavemente. Ela recebeu-o de presente em Paris. Depois mandou fazer 2 idênticos, um para mim e o outro destinado à minha futura filha. Catarina, sentada no tapete aos pés da cadeira de rodas, com Ana encostada ao seu ombro, ouvia atentamente. A mãe costumava dormir com ele debaixo da almofada, revelou Catarina, fazendo Dona Rosa suster a respiração. Dizia que tinha bons sonhos quando o broche estava por perto. Que tipo de sonhos?
perguntou Dona Rosa, a sua voz a tremer ligeiramente. Sobre música, sorriu Catarina, por entre as lágrimas. Sempre sobre música, especialmente. Claire de Lune terminaram todos em uníssono, fazendo as gêmeas sorrir. Tomás, a servir chocolate quente para todos, notou como a sua patroa tentava esconder as lágrimas. Em 3 décadas, nunca a vira tão vulnerável, ou tão viva. Como é que ela era? Perguntou Dona Rosa suavemente. No dia a dia, contigo? Catarina fechou os olhos por um momento, à procura da melhor memória. Forte, começou ela. Incrivelmente forte. Trabalhava como enfermeira de dia e dava aulas de piano à noite. Mas encontrava sempre tempo para fazer bolachas aos domingos. Bolachas de chocolate? Perguntou Maria com entusiasmo. Com pepitas extra? Catarina sorriu. Tal como o Tomás vos faz. O mordomo fez uma pausa, surpreendido. Ele só começara a fazer a versão com chocolate extra depois de ver o quanto as gêmeas gostavam delas. Mais um eco inconsciente passado através das gerações. E flores, continuou Catarina, olhando para Maria. O nosso apartamento era minúsculo, mas ela transformou a varanda num verdadeiro jardim. Dizia que as flores têm o poder de curar a alma. Dona Rosa soluçou suavemente. A minha mãe, a primeira Rosa, dizia exatamente a mesma coisa. Ana pegou no broche que usava, estudando-o com novos olhos. Foi por isso que ficou tão abalada quando nos viu a usá-lo? Sim, querida. Dona Rosa passou uma mão pelo cabelo da sua neta. Foi como se 50 anos de busca terminassem num único momento. Aquele broche era a minha única ligação a Luísa, a prova de que aquela noite no hospital não foi apenas um sonho. Ela olhava para ele durante horas, recordou Catarina, especialmente nos dias difíceis, e dizia sempre: um dia vamos entender, filha. Um dia este broche vai partilhar a sua história. E partilhou, comentou Maria baixinho, colocando o seu broche ao lado do de Dona Rosa. Olhem, são como espelhos. Os 2 broches, lado a lado, brilhavam sob a luz do fogo, idênticos em cada detalhe, cada gravura de rosa e curva dourada. 50 anos de diferença, agora juntos finalmente. Ela tinha os teus olhos, continuou Catarina, a olhar para Dona Rosa com uma nova compreensão. E o teu sorriso? Agora faz sentido porque sempre me senti tão ligada a certas músicas, a certas flores. O sangue lembra-se, sussurrou Dona Rosa, mesmo quando a mente esquece. Como quando a Maria começou a arranjar as flores, exatamente como a senhora gosta, observou Ana. Ou quando cantavas o Claire de Lune, sem nunca teres aprendido bem as palavras, acrescentou Catarina, fazendo Ana corar. Tomás observava, com o coração cheio. As semelhanças eram espantosas. O dom de Maria com as flores, tão semelhante ao da juventude de Dona Rosa. O talento musical de Ana a ecoar gerações de professoras de piano. Até os pequenos maneirismos de Catarina a ecoar os da sua mãe. A Luísa tinha um sonho, disse Catarina após um momento de silêncio. Ela queria abrir uma escola de música para crianças carenciadas. Começou a juntar dinheiro, mas depois adoeceu. Dona Rosa apertou a mão da sua neta. Podemos realizar esse sonho, disse ela suavemente. Em memória dela. Catarina olhou para a sua avó com os olhos arregalados. Como? Faria isso? A Luísa era minha filha, respondeu Dona Rosa, a sua voz a quebrar. Mesmo que nunca a tenha criado, mesmo que tenha perdido todos aqueles anos, ela foi sempre minha. E através de ti, através das gêmeas, posso finalmente conhecê-la. Maria pegou em ambos os broches e, num gesto tão natural como respirar, prendeu um no vestido de Catarina e devolveu o outro a Dona Rosa. Agora estamos todas ligadas, disse ela simplesmente. Tomás saiu silenciosamente do salão, deixando as 4 gerações de mulheres Valença a partilhar mais histórias, mais memórias, mais descobertas sobre Luísa. Lá fora, no jardim, as margaridas de Maria brilhavam sob o luar,
como pequenas estrelas a testemunhar o momento em que um círculo quebrado há 50 anos finalmente se fechou. O broche cumprira a sua promessa. Através de 5 décadas, 2 adoções, um abandono e um reencontro fatídico trouxera finalmente toda a família para casa. A Quinta Valença despertou para uma nova realidade na semana que se seguiu a todas estas revelações. O outono chegou lentamente, pintando as folhas do jardim em tons de ouro e vermelho, como se a própria natureza quisesse marcar o início deste novo capítulo. Catarina, ainda com as marcas visíveis dos seus meses na rua, passava horas a vaguear pelos corredores da quinta, observando as suas filhas a interagir com Dona Rosa. O seu corpo magro e tenso revelava o seu conflito interior entre o desejo de se aproximar e o peso da culpa que ainda carregava. Todas as manhãs, ela testemunhava o mesmo ritual. Ana, surpreendentemente gentil para uma menina de 5 anos, ajudava Dona Rosa com o seu pequeno almoço. A menina conhecia a rotina na perfeição. Primeiro os medicamentos, depois uma chávena de chá com 2 colheres de açúcar, torradas com doce de morango às terças e quintas, papas de aveia com mel nos outros dias. A avó gosta que eu sopre 3 vezes no chá dela antes de lhe o dar, explicou Ana um dia a Tomás, que sorriu ao perceber que Dona Rosa fizera o mesmo gesto na sua juventude. Enquanto isso, Maria transformara o jardim de inverno no seu reino pessoal. Todas as manhãs, antes de o sol nascer completamente, já estava entre as flores, a sussurrar-lhes como se fossem velhas amigas. As suas pequenas mãos, antes gretadas pelo frio das ruas, moviam-se agora com uma habilidade impressionante entre as plantas. As margaridas precisam de mais sol, declarou ela uma manhã, surpreendendo Tomás com a sua certeza, e os lírios estão demasiado apertados. O mordomo, que servira 3 gerações de mulheres Valença, reconheceu na menina o mesmo dom inato que Dona Rosa mostrara na sua juventude e que, pelas histórias de Catarina, Luísa também possuía. Durante uma dessas manhãs de observação silenciosa, a primeira mudança real aconteceu. Catarina, que até então se mantivera à distância, notou Ana a lutar para alcançar um frasco de remédio numa prateleira alta. "Deixa-me ajudar", ofereceu ela, a sua voz a tremer de nervosismo. Ana congelou por um momento, depois assentiu ligeiramente. Catarina pegou no frasco e, por impulso, começou a ler o rótulo em voz alta. 2 gotas de manhã, com o pequeno almoço. Recitou, recordando-se instantaneamente de como a sua mãe a ensinara a manusear medicamentos para doentes. "Como sabes isso?" perguntou Ana, a sua curiosidade a dissipar momentaneamente a sua cautela. "A tua avó Luísa", respondeu Catarina suavemente. "Era enfermeira. Ela ensinou-me a ler rótulos de remédios antes mesmo de eu saber ler livros de histórias." Dona Rosa, observando a cena da sua cadeira, sentiu o coração apertar-se. Mais um pequeno vislumbre da vida da sua filha perdida. Ela não só cuidava dos outros, como também transmitia esse conhecimento. A transformação física da quinta começou com o jardim de inverno. Tomás contratou artesãos especializados para restaurar os painéis de vitral arte nova que estiveram escondidos atrás de pesadas cortinas durante décadas. Quando a luz brilhou através dos vidros coloridos mais uma vez, criando padrões no chão de mármore, Maria ficou encantada. "Mãe, olha!" exclamou ela, esquecendo a sua timidez com Catarina por um momento. "As luzes parecem flores a dançar, tal como no nosso antigo apartamento." "Sim", respondeu Catarina suavemente. "A tua avó Luísa costumava pendurar cristais na janela da cozinha para criar o mesmo efeito." Dona Rosa, que agora passava cada vez mais tempo no jardim de inverno, ergueu as sobrancelhas com interesse. Ela gostava de luz e cor. "Muito", sorriu Catarina, perdida em pensamentos. Mesmo o nosso apartamento sendo pequeno, ela dizia sempre: "A cor e a luz não ocupam espaço, enchem a alma." "Como tu, avó", observou Maria, reposicionando um vaso de margaridas. "A senhora também fala sempre nisso.
A restauração espalhou-se pela quinta. Tomás supervisionou cada detalhe, consultando fotografias antigas para recriar o esplendor original da casa. A ala leste, escolhida para albergar Catarina e as gêmeas, sofreu uma remodelação completa. Este papel de parede, disse Tomás, enquanto os trabalhadores retiravam as camadas antigas no futuro quarto de Catarina, era o padrão original da quinta. Encontrei um rolo no sótão com uma nota da primeira Rosa Valença. Por baixo do papel de parede, descobriram uma surpresa. Pequenas rosas pintadas à mão nas paredes. "Meu Deus!" exclamou Dona Rosa quando a chamaram. A minha mãe costumava falar disto. Disse que a primeira Rosa as pintou para a sua filha. "Tal como a avó Luísa pintou o meu quarto quando eu era bebé", murmurou Catarina, tocando nos desenhos com reverência. A cozinha, território de Tomás por 3 décadas, também sofreu mudanças. Catarina começou a aparecer de manhã cedo para ajudar a preparar o pequeno almoço, trazendo consigo memórias dos seus pequenos almoços de infância. A mãe punha sempre canela nas papas de aveia, explicou ela um dia, ajudando Tomás. Dizia que era o segredo para começar o dia com amor. "A Dona Rosa faz o mesmo", exclamou Ana da porta, onde observava os adultos a trabalhar. Os quartos das gêmeas assumiram personalidades distintas. Para Maria, Tomás supervisionou a instalação de prateleiras especiais com luzes para as suas plantas. Durante a renovação, descobriram um conjunto de vasos antigos no sótão. "Pertenceram à minha avó", explicou Dona Rosa quando os vasos foram limpos. Ela trouxe-os de Paris quando se casou. "A avó Luísa tinha um igual a este", notou Maria, segurando um vaso de porcelana azul, mas partiu-se quando nos mudamos da última vez. "Não era igual, querida", corrigiu Dona Rosa gentilmente. "Era este. Deve ter estado entre as coisas que deixei com ela naquela noite." O quarto de Ana foi transformado num pequeno refúgio musical. Tomás descobriu um piano vertical, Steinway, num dos muitos quartos fechados da quinta, uma herança da primeira Rosa Valença. "Vai precisar de restauro", admitiu ele, "mas o seu som ainda é encantador." Enquanto o restaurador de pianos trabalhava, encontraram partituras antigas guardadas lá dentro. Entre elas, várias cópias de Clair de Lune, algumas com notas manuscritas. "Estas marcações", disse Catarina, a estudar as notas, "parecem exatamente a caligrafia da mãe." "Essa é a minha caligrafia", revelou Dona Rosa, a sua voz a tremer. "Eu costumava fazer notas nessas partituras quando estudava piano. A Luísa deve ter adquirido o mesmo hábito sem saber. As ligações continuavam a surgir nos mais pequenos detalhes, como quando descobriram que tanto Catarina como Dona Rosa organizavam os livros por cor, não por autor, ou que Maria partilhava a mesma alergia a morangos que a sua bisavó. A biblioteca sofreu uma renovação especial. Tomás contratou carpinteiros para instalar novas prateleiras, criando espaços específicos para os livros de cada residente. Durante a construção, encontraram uma antiga coleção de contos de fadas franceses. "Era o meu livro de infância favorito", recordou Dona Rosa ao ver a coleção. "Eu costumava imaginar lê-lo para a minha filha um dia. A mãe lia-me estas histórias todas as noites", revelou Catarina, virando as páginas amareladas. Em francês, embora não falasse a língua. Dizia que os contos soavam mais mágicos assim. A sala de música tornou-se o coração vibrante da quinta. Ao limpar, Tomás descobriu um conjunto de discos de vinil cuidadosamente guardados num armário antigo. "Tudo música clássica", explicou ele, a limpar o pó de uma vitrola antiga. A Dona Rosa colecionava-os. "A mãe também", exclamou Catarina, a percorrer os álbuns. Tinha uma coleção pequena, mas querida. Punha Debussy para adormecer. Ana, a explorar a sala com crescente curiosidade, encontrou uma caixa de partituras manuscritas no fundo de um armário. "Olha, avó, tem o teu nome." Dona Rosa pegou nos papéis amarelados com as mãos a tremer. Eram as suas próprias composições de juventude, escritas durante a gravidez. "Eu compunha para ela", disse ela suavemente. "Para a Luísa."
Todas as noites, sentava-me ao piano e deixava a música expressar tudo o que não conseguia dizer. Catarina aproximou-se, os seus olhos fixos nos manuscritos. A mãe compunha pequenas peças, nada muito elaborado, mas dizia sempre que eram para mim. As rotinas diárias estabeleceram-se naturalmente. As manhãs começavam cedo, com Maria a cuidar das suas plantas, enquanto Tomás e Catarina preparavam o pequeno almoço. Ana assistia Dona Rosa na sua rotina matinal, um ritual que se tornou mais querido a cada dia. A tua mão é tão suave como a da avó Luísa deve ter sido, comentou Dona Rosa um dia, enquanto Ana lhe escovava o cabelo. Ela era enfermeira, certo? Devia ter mãos gentis para os seus doentes. A mãe diz que ela costumava cantar para eles, respondeu Ana, focada nos movimentos suaves da escova. Como eu canto para ti na hora de dormir. As tardes eram dedicadas à música e à leitura. Catarina descobriu que não só herdara o amor da sua mãe pela música, mas também o mesmo talento natural encontrado na linhagem Valença. Sob a orientação paciente de Dona Rosa, começou a familiarizar-se novamente com o piano. Os teus dedos movem-se exatamente como os meus, observou a senhora idosa durante uma aula. Como se o teu corpo se lembrasse de algo que a tua mente nunca aprendeu. O antigo salão de baile, trancado durante décadas, foi reaberto e transformado numa sala de estar informal. Os espelhos venezianos foram polidos até o seu brilho original, e os lustres de cristal brilhavam mais uma vez. Avó, perguntou Maria uma tarde, admirando o resultado final. Por que é que esta sala esteve trancada? Dona Rosa hesitou, as suas mãos a moverem-se para o seu broche, um reflexo emocional que todos já reconheciam. Foi aqui, disse ela finalmente, que descobri que estava grávida da Luísa. Durante um baile de primavera. Depois que a levaram, não consegui voltar a entrar aqui. Catarina, a ajeitar as almofadas num sofá próximo, congelou com isso. A mãe disse-me uma vez que o seu momento mais feliz foi descobrir que estava grávida de mim. Disse que dançou sozinha a noite inteira de pura alegria. Tomás, observando da porta, notou como as 4 gerações de mulheres Valença pareciam ligadas por fios invisíveis de memórias partilhadas, algumas claras, outras transportadas silenciosamente no seu sangue. A transformação mais significativa ocorreu no sótão. Ao vasculhar caixotes, encontraram baús de roupas antigas, desde a primeira Rosa Valença até uma jovem Dona Rosa. Entre elas, uma caixa de chapéus chamou a atenção de Catarina. Este cheiro, murmurou ela, abrindo uma das caixas. Lavanda e baunilha. O perfume da minha mãe, disse Dona Rosa da porta do sótão, para onde Tomás a levara na sua cadeira. Ela guardava saquinhos de lavanda e baunilha em todas as suas caixas. A Luísa fazia o mesmo, respondeu Catarina, lágrimas a cair silenciosamente. Todas as nossas roupas cheiravam a isto. As gêmeas, a remexer noutros baús, encontraram uma coleção de bonecas de porcelana. Olha, mãe, exclamou Maria, segurando uma vestida de azul. É igual a que a avó Luísa me deu no meu aniversário. Não é igual, corrigiu Dona Rosa, a sua voz a tremer. É a mesma. Era a minha boneca favorita quando era criança. Deixei-a com a Luísa no hospital. As revelações do sótão continuaram. Num baú particularmente antigo, encontraram um vestido de batismo, cuidadosamente preservado em papel de seda. Era meu, explicou Dona Rosa, tocando no tecido amarelado. E depois foi da Luísa. E meu também, sussurrou Catarina, reconhecendo o bordado delicado. A mãe guardava-o numa caixa especial. Dizia que era a nossa única herança de família real. Foi depois destas explorações no sótão que Dona Rosa finalmente tomou a sua decisão. Reuniu todos no salão principal, uma noite depois do jantar. Tomás preparara chá e bolachas, e o fogo crepitante criava uma atmosfera acolhedora. Esta quinta, começou Dona Rosa, olhando para os rostos que se tornaram tão queridos para ela,
esteve vazia por demasiado tempo. 50 anos de silêncio e solidão, à espera de algo que eu não conseguia nomear. Catarina, sentada perto com as gêmeas, ouvia atentamente as suas mãos entrelaçadas com as das suas filhas. Agora eu entendo, continuou Dona Rosa, a sua voz firme. A casa estava à vossa espera. Cada quarto vazio, cada corredor silencioso, tudo isto à espera de ser preenchido com vida novamente. Minha senhora, começou Catarina, mas Dona Rosa interrompeu-a gentilmente. Não, querida, para ti sou simplesmente avó, e quero que tu e as meninas fiquem aqui. Não como convidadas, mas como família, como sempre deveria ter sido. Mas depois do que eu fiz, hesitou Catarina, lágrimas a encher os seus olhos. Eu abandonei as minhas filhas, e eu perdi a Luísa, respondeu Dona Rosa suavemente. Não por escolha, mas perdi-a. O destino separou-nos, mas agora trouxe-nos de volta. Através de ti, através destas pequenas. É como se a Luísa estivesse aqui também. Maria levantou-se e aproximou-se da cadeira de rodas da sua bisavó, subindo para o seu colo como fazia frequentemente. Podemos mesmo ficar para sempre, avó? Para sempre, confirmou Dona Rosa, abraçando a criança. Tomás? Sim, minha senhora. Prepare a ala leste. Os 3 quartos perto do meu. Está na hora de esta casa se tornar um verdadeiro lar. Nos dias que se seguiram, a quinta sofreu a sua transformação final. Tomás supervisionou a mudança com a eficiência de quem conhecia cada canto e recanto do lugar. Os quartos foram preparados para as suas novas residentes, preservando elementos que ligavam as gerações. No quarto de Catarina, a velha penteadeira da primeira Rosa Valença ocupou um lugar de destaque. As paredes, com os seus desenhos de rosas descobertos, foram delicadamente restauradas. Uma cadeira de leitura foi colocada perto da janela, tal como o local favorito de Luísa. Para Maria, juntamente com o espaço para as suas plantas, Tomás arranjou uma pequena fonte, o seu suave murmúrio, a lembrar o riacho perto do antigo apartamento que partilhara com Luísa. As prateleiras foram abastecidas com livros de botânica, alguns tão antigos como a própria quinta. O quarto de Ana agora girava em torno da música. O piano restaurado ocupava o centro do palco. As partituras que tinham encontrado foram emolduradas, criando uma linha do tempo musical da família Valença, desde as composições de Dona Rosa até as melodias incipientes de Ana. A quinta ganhou vida. Corredores antes silenciosos agora ressoavam com risos e música. O jardim florescia sob os cuidados de Maria e Catarina. As noites eram preenchidas com histórias e canções, cada momento a revelar mais ligações entre as gerações. Numa manhã particularmente significativa, Tomás encontrou as 4 mulheres Valença reunidas no jardim de inverno. Dona Rosa sentada na sua cadeira, Catarina ao piano, Ana a cantar, enquanto Maria arranjava flores. A luz do sol filtrava-se através dos vitrais restaurados, projetando cores dançantes à sua volta. Foi então que ele notou. Todas usavam os broches de ouro. O par original que outrora separara mãe e filha 50 anos atrás, agora reunido e magnificado em significado, unindo 4 gerações de mulheres Valença. Tomás chamou Dona Rosa ao notá-lo. Olhe para elas. É como se o tempo não existisse, não é? Como se 50 anos fossem apenas um piscar de olhos. O mordomo sorriu, absorvendo como Catarina tocava Claire de Lune ao piano. Ana cantava com o mesmo tom doce que Luísa devia ter, e Maria arranjava as flores exatamente como a sua bisavó fizera na sua juventude. O tempo não existe para certas coisas, minha senhora, respondeu ele gentilmente. Amor, música, flores. Alguns legados são eternos. A Quinta Valença, durante tanto tempo, apenas uma concha vazia de velha tristeza, tornara-se finalmente o que sempre esteve destinada a ser. Um lar onde passado e presente coexistiam em harmonia,
onde 4 gerações de mulheres redescobriam laços que nem 50 anos de separação conseguiram quebrar. E todas as noites, enquanto as notas finais de Clair de Lune ecoavam pelos corredores agora vibrantes, era como se a própria Luísa estivesse ali, a sorrir através das gerações, finalmente em paz ao ver a sua família reunida, exatamente como o destino sempre pretendera. A vida estabeleceu-se num ritmo na Quinta Valença nos meses que se seguiram. O inverno começava a despedir-se, levando consigo os últimos vestígios da solidão que outrora assombrara aqueles salões. As manhãs agora começavam mais cedo. Catarina, a recuperar lentamente a sua saúde e confiança, era sempre a primeira a acordar. Tomás encontrava-a na cozinha antes do amanhecer, a preparar o chá com o mesmo cuidado meticuloso que a sua mãe outrora demonstrara. A Luísa dizia que o chá requer atenção, explicou ela uma manhã, a medir as folhas com cuidado. Como um paciente. Cada um precisa do tempo certo. Tal como a Dona Rosa sempre diz, comentou Tomás, a observá-la. Ela passou horas a ensinar o pessoal a preparar o seu chá da manhã corretamente. Catarina sorriu com mais uma semelhança descoberta. O seu corpo, antes tão desgastado pela vida nas ruas, recuperava gradualmente a força. Refeições regulares e o conforto de um lar verdadeiro operaram maravilhas, não só na sua saúde física, mas também na sua alma. Maria era a segunda a levantar-se, ansiosa por verificar as suas plantas antes do pequeno almoço. O jardim de inverno, agora o seu domínio pessoal, florescia sob os seus cuidados devotos. Ela adquirira o hábito de falar com cada flor enquanto as regava, exatamente como Dona Rosa fizera na sua juventude. Outro eco geracional para o qual não era necessária explicação. As orquídeas parecem diferentes hoje, notou ela uma manhã, franzindo a testa exatamente como Luísa costumava fazer. Sentiram falta do sol. A tua avó Luísa dizia o mesmo, respondeu Catarina, ajudando a filha a mover os vasos. Ela sempre entendeu as plantas melhor do que qualquer livro de botânica. Era tarefa de Ana acordar Dona Rosa todas as manhãs. Inicialmente, uma necessidade, tornara-se um ritual precioso. A menina entrava no quarto da sua bisavó silenciosamente, abria as cortinas para deixar a luz da manhã entrar aos poucos, e depois começava a cantarolar suavemente, sempre Clair de Lune, a melodia que corria no sangue dos Valença. Sabias, disse Dona Rosa uma manhã, enquanto Ana a ajudava com o seu roupão, que quando a Luísa era recém-nascida no hospital, só se acalmava se eu tocasse essa canção. Ana fez uma pausa, absorvendo mais um pedaço da história da sua família. A mãe costumava cantá-la para nós quando éramos bebés, mas não sabia a letra, só a melodia. Porque era assim que a Luísa cantava para ela, acrescentou Dona Rosa suavemente. Algumas coisas o coração lembra-se, mesmo quando a mente esquece. Os seus dias encontraram uma estrutura confortável. Depois do pequeno almoço, enquanto Maria cuidava das suas flores e Ana praticava piano, Catarina ajudava Dona Rosa com a sua correspondência, uma tarefa que Tomás outrora desempenhava, mas que naturalmente passara para a neta. A tua caligrafia, observou Dona Rosa um dia, enquanto Catarina endereçava envelopes. Parece a minha na tua idade. Inclinada para a direita, com curvas suaves. Catarina levantou os olhos, surpreendida. A mãe gozava sempre comigo por causa disso. Dizia que parecia demasiado antiquada para alguém tão jovem. Porque era a caligrafia que ela vira nos poucos documentos que consegui deixar com ela, explicou Dona Rosa, lágrimas a brilhar nos seus olhos. Outra coisa que sobreviveu através do tempo sem o nosso conhecimento. As tardes eram para música e histórias. A recém-restaurada sala de música, antes silenciosa e poeirenta, encheu-se de vida.
Ana exibia um dom natural para o piano, as suas pequenas mãos a deslizar pelas teclas com a mesma graça que Dona Rosa outrora tivera. Catarina, a reaprender o instrumento, parava frequentemente a meio de uma peça, atingida por uma memória súbita. A mãe tocava esta parte de forma diferente, dizia ela, as suas mãos a encontrar instintivamente a variação que Luísa introduzira anos antes, uma interpretação única que Dona Rosa agora aprendia com a sua neta. As noites, no entanto, eram as mais queridas. Depois do jantar, reuniam-se todos no quarto de Dona Rosa, um hábito que começou naturalmente e logo se tornou tradição. Catarina sentava-se no tapete junto à cadeira de rodas, as gêmeas enroscadas ao seu lado ou no seu colo, ou ocupadas a brincar no tapete felpudo. Era então que as histórias de Luísa fluíam mais livremente. Catarina partilhava as suas memórias de infância. Fazer bolachas juntas aos domingos, histórias de embalar, pequenos mas significativos gestos de amor. Mesmo com 2 empregos, a Luísa nunca deixou de ter esperança de encontrar a sua família, revelou Catarina uma noite, a sua voz embargada de emoção. Ela raramente falava sobre isso, mas às vezes eu apanhava-a a olhar para o broche como se ele pudesse falar os seus segredos. E falou, disse Maria sonolentamente, a tocar no broche que agora usava. Trouxe-nos para casa. Tomás, que frequentemente se demorava sob o pretexto de arrumar algo, observava como estas conversas noturnas curavam velhas feridas. Via como Dona Rosa se agarrava a cada novo detalhe sobre a sua filha perdida, como Catarina gradualmente substituía a sua culpa por uma determinação de fazer melhor, como as gêmeas floresciam sob o amor de 3 gerações de mulheres. A própria quinta parecia responder à presença de uma família reunida. Corredores antes austeros agora exibiam os desenhos das gêmeas, vasos de plantas nos cantos e o som de música através das janelas abertas. O que antes era apenas uma casa grande e vazia, agora parecia um lar vivo e pulsante. Sinais súbitos de cura apareceram em detalhes cotidianos, como a descoberta de Catarina de que cabia perfeitamente nos vestidos antigos de Dona Rosa, tal como Luísa, ou a forma como Maria, sem ser solicitada, começou a arranjar as flores precisamente como a sua bisavó fizera meio século antes. Numa noite particularmente comovente, enquanto todos partilhavam histórias no quarto de Dona Rosa, Ana começou a tocar uma melodia no pequeno piano que tinham mudado para lá. Era uma composição original, misturando elementos de Clair de Lune com algo inteiramente novo. É para a avó Luísa, explicou ela timidamente. Para ela saber que estamos todos juntos agora. Dona Rosa chorou baixinho, Catarina abraçou-a, Maria adormeceu ao som das notas do piano, e Tomás, observando da porta, percebeu que alguns milagres levam 50 anos a acontecer, mas quando acontecem, curam não só o presente, mas também todo o passado. A Quinta Valença, que outrora fora um monumento à perda e ao isolamento, tornara-se finalmente o que sempre esteve destinada a ser. Um lar onde 4 gerações de mulheres encontraram o seu lugar, onde o amor, como as flores do Jardim de Maria, florescia livremente, curando velhas feridas e lançando raízes fortes para o futuro. E todas as noites, enquanto as últimas notas do piano de Ana flutuavam pelos corredores outrora silenciosos, era como se a própria Luísa estivesse ali, a sorrir através do tempo, finalmente em paz por ver a sua família inteira, exatamente como sempre deveria ter sido. A primavera regressou à Quinta Valença, completando um ciclo que começara numa noite gélida de inverno. O jardim, agora sob os cuidados devotos de Maria, explodia em cor. Margaridas, rosas e lírios dançavam na brisa suave da manhã. Tomás supervisionava a instalação de uma moldura especial no salão principal. Era uma peça única, encomendada de Paris, feita de cristal e ouro, digna de albergar os 2 broches que, após 50 anos, tinham reunido uma família. À volta dos broches, fotografias contavam uma história.
uma jovem Dona Rosa com a bebé Luísa. Luísa, já crescida, a segurar uma pequena Catarina. Catarina com as gêmeas recém-nascidas. E, finalmente, uma nova fotografia. 4 gerações de mulheres Valença, a sorrir para a câmara, o seu vínculo e semelhança inegáveis. Está perfeito, disse Dona Rosa, admirando a exibição final da sua cadeira de rodas. O seu rosto, antes marcado por décadas de tristeza, exibia agora uma serenidade que Tomás nunca vira. Catarina entrou, trazendo um tabuleiro de chá, um ritual que assumira naturalmente, transformando-o num momento partilhado de ligação com a sua avó. As meninas estão no jardim, anunciou, pousando o tabuleiro da mesma maneira meticulosa que Luísa outrora tivera. A Maria insiste que as suas rosas precisam de uma conversa matinal. Tal como a senhora costumava fazer, minha senhora, acrescentou Tomás gentilmente, notando o sorriso brilhante que iluminou o rosto de Dona Rosa. Através das janelas francesas, podiam ver as gêmeas lá fora. Maria, ajoelhada entre as flores, falava animadamente com cada planta, enquanto Ana cantarolava suavemente Clair de Lune, a mesma canção que ligava a família através das gerações. Às vezes, disse Dona Rosa, a sua voz cheia de emoção, olho para elas e vejo a Luísa. A maneira como a Maria lida com as flores, como a Ana franze a testa em concentração. É como se o tempo não existisse. Catarina aproximou-se da sua avó, pegando na sua mão. Há 1 ano, ela fora uma mãe desesperada, a abandonar os seus filhos num banco. Agora, transformada pelo amor e pela aceitação, encontrara não só um lar, mas também a sua verdadeira identidade. A mãe ficaria feliz, disse ela suavemente, ao ver as suas netas a crescer aqui, no lar que deveria ter sido dela também. Ela está aqui, respondeu Dona Rosa, apertando a mão da sua neta. Em cada flor que a Maria planta, em cada nota que a Ana toca, em cada gesto teu que me lembra dela. Tomás observava com o coração cheio. A quinta, que durante tanto tempo fora apenas um receptáculo oco de velhas memórias, pulsava agora com vida nova. Os corredores, antes tão silenciosos, agora ecoavam com risos de crianças, música e conversas amigáveis. As paredes que outrora testemunharam uma profunda tristeza, agora acolhiam momentos diários de alegria. Ele lembrou-se da noite em que encontrara as gêmeas a tremer de frio. Quem diria que aquelas 2 pequenas figuras trariam tal mudança? Que o seu simples ato de compaixão desencadearia uma cadeia de eventos capaz de curar 50 anos de dor. A tarde avançou preguiçosamente, o sol a projetar sombras douradas através dos vitrais restaurados. As gêmeas regressaram do jardim, trazendo consigo o perfume das flores e a energia da juventude. «Avó!» chamou Maria, a correr para mostrar o que segurava cuidadosamente. «Olha o que encontrei no jardim». Era um pequeno botão de rosa, pequeno mas resiliente, a crescer sozinho num canto distante do terreno. «É daquela roseira velha que plantaste há muito tempo», explicou Maria com orgulho. «Aquela que me disseste que pertenceu à primeira Rosa Valença». Dona Rosa tocou no botão gentilmente, lágrimas a escorrer silenciosamente pelo seu rosto. «Pensei que tivesse morrido há anos», sussurrou ela. «Como é que sobreviveu todo este tempo?» «Algumas coisas são demasiado fortes para morrer», comentou Ana sabiamente, sentando-se aos pés da sua bisavó. «Como o amor de família». O anoitecer chegou suavemente à Quinta Valença. Como de costume, as gêmeas encarregaram-se de ajudar Dona Rosa a preparar-se para dormir, uma tarefa que evoluíra de obrigação para uma expressão querida de amor. «Posso cantar a canção nova que aprendi?» perguntou Ana, enquanto ajudava com o roupão. «A que compuseste?» «E eu ajeito as almofadas», interveio Maria, afofando-as como fazia as suas plantas. «Claro, minhas queridas». Dona Rosa sorriu, observando como as 2 coordenavam os seus esforços em perfeita harmonia. Catarina apareceu à porta, trazendo uma chávena de chá da noite que Luísa costumava preparar.
Ela fez uma pausa para absorver a cena. As suas filhas a cuidar da sua bisavó com tanto amor, a melodia gentil de Ana a encher o quarto, e o perfume floral de Maria a emanar da mesa de cabeceira. Tomás, na sua ronda final da noite, também parou para observar. A família que servira por 3 décadas estava finalmente completa. O que fora quebrado numa noite de inverno, meio século atrás, fechava-se agora numa noite de primavera. Acomodada na sua cama com a ajuda das gêmeas, Dona Rosa olhou para uma fotografia recém-pendurada na parede, uma de todas as 4 juntas, cada uma a usar o brilhante broche de ouro, sorrisos idênticos a iluminar os seus rostos. Sabem, disse ela baixinho, enquanto Ana começava a tocar a sua nova composição. Às vezes temos de nos perder no frio para encontrar o caminho para casa. Maria, sonolenta, aninhou-se ao seu lado. Mas agora nunca mais teremos frio, pois não, avó? Não, minha querida, respondeu Dona Rosa, abraçando a criança enquanto Ana tocava e Catarina observava com lágrimas nos olhos. Agora temos o verdadeiro tesouro, temos umas às outras. Tomás fechou a porta gentilmente, deixando a família no seu momento privado. Lá fora, as estrelas brilhavam sobre a Quinta Valença, e no jardim, aquele pequeno botão de rosa preparava-se para florescer. Mais uma promessa de que alguns laços são demasiado fortes para se quebrarem, alguns amores demasiado profundos para se esquecerem, e alguns tesouros demasiado preciosos para permanecerem perdidos para sempre.